Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga. Hoje meu convidado, Flávio Valiati, fundador da startup Vamos Subir, falará sobre não só essa iniciativa, aliás, muito bem-vindo, muito obrigada pelo aceite do convite, porque a gente fala de uma ação nobre, no mínimo, hein, Flávio? Bem-vindo. Obrigado, Lene. Obrigado, cumprimento a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Vamos lá, startup Vamos Subir. De onde surgiu essa ideia? O que é que temos de função realmente atendida no mercado através dela? Legal. O Vamos Subir tem como missão diminuir a taxa de jovens desempregados no Brasil. A gente pega uma taxa altíssima de quase 25% a 30% dos jovens de 18 a 24 anos. E como projeto, a gente quer ajudar esses jovens a protagonizarem, a assumirem os seus papéis de protagonistas na sociedade, entendendo que o pleno potencial pode ser atingido através da mudança de atitudes, comportamento. Então, Vamos Subir tem uma causa social de poder retribuir para a sociedade um pouquinho do que fizeram pelo Flávio, pela Lene e tantas outras pessoas que foram potencializadas por mentores. Até porque quando a gente olha para a questão geracional no mercado de trabalho, né, essa fase de entrada, primeiro emprego, é sempre mais desafiadora. Dá aquele frio na barriga. Antes mesmo, a decisão do que fazer também é muito desafiadora e o jovem precisa desse apoio, como vocês fazem, não é, Sem Flávio? dúvida, sem dúvida. Acho que tão importante quanto saber o que se quer é saber o que não se quer, né? Saber o que eu não gosto de fazer. Isso ajuda no processo de uma tomada de decisão de escolha, uma escolha de carreira e etc. Mas falando dos jovens entrantes no mercado de trabalho, o primeiro emprego ele traz um frio na barriga, ele traz incertezas, dúvidas, né? O mercado de trabalho em geral. Então, ter mentores, ter pessoas que podem te potencializar, pessoas que podem te guiar nesses primeiros passos é muito importante. Tem vários executivos hoje no mercado que querem retribuir para a sociedade, contando um pouquinho para esses jovens suas histórias, suas experiências, seus desafios e como eles conseguiram, né, atingir alguns objetivos de relevância. Com certeza. Quando falamos de competências, soft e hard skills que muito se comenta hoje, quais as principais competências técnicas que são observadas nas formações atuais desses jovens e também as soft skills ou socioemocionais mais necessárias para serem desenvolvidas, Flávio? Legal. Acho que quando a gente fala de soft e hard skill, é importante aterrissar o conceito. As hard skills nada mais são do que as habilidades técnicas, habilidades que permitem um jornalista entender o que é, por exemplo, uma redação, o que é basicamente gravações, o que é construir um roteiro e etc. As competências socioemocionais, elas vêm da capacidade inerente do ser humano de ser um ser humano. E isso está ligado a habilidades de comunicação, negociação, resiliência, o que está vinculado ao ser humano em si. Quando a gente olha para as competências técnicas mais demandadas, isso vai depender muito da carreira. Mas eu gosto de provocar os jovens que as competências técnicas, elas são premissa. Você não pode ser contratado para fazer um trabalho o qual você não saiba, a não ser que você esteja sendo contratado para se desenvolver num estágio, por exemplo. Agora, quando a gente fala mais profundamente das habilidades socioemocionais, habilidades como autoconhecimento, resiliência, capacidade criativa, negociação, são habilidades muito demandadas hoje em dia. Então, alguns estudos dizem que 90% das demissões e 90% das promoções acontecem em função das soft skills. É por isso que esse tópico está tão importante. Até porque, quando a gente olha para as habilidades socioemocionais, a gente entende que isso, em geral, não será delegado para a tecnologia. Tudo que é matemático, processual e repetitivo pode ser feito por uma tecnologia, como inteligência artificial, numa capacidade computacional ou de memória muito maior do que a do ser humano. Então, o grande diferencial do ser humano vai ser se tornar cada vez mais humano, e a gente consegue se tornar mais humano à medida que a gente investe nas habilidades socioemocionais. Interessante o que você fala, porque muito se teme, muitas pessoas falam, o temor da tecnologia substituir a mão de obra, será que eu vou conseguir emprego, né, com esse avanço todo que a gente vê da inteligência artificial, por exemplo. Mas não, acho que a coisa não é ver como rival, né, mas como aliada à tecnologia, quando a gente se integra dela, quando a gente busca conhecimento também, para utilizar da melhor forma essa ferramenta, né, Flávio? Sem dúvida. O papel da tecnologia, para mim, Helene, eles são dois papéis principais. Primeiro, trazer escala, né? O que significa escala? Ganhar tempo, ganhar velocidade e ganhar impacto lá na ponta. E o segundo ponto é devolver tempo para o ser humano. Então, hoje o Flávio e o Lene, nesse momento, estão tendo uma conversa que não é só de dois. Ela vai ser transmitida para milhares de pessoas. Sem a tecnologia, a nossa capacidade de escala ou de impacto seria menor.
né? E quando a gente olha a capacidade de gravar conteúdos e replicá-los, a gente está ganhando tempo, porque a gente faz uma vez e replica para os outros. Então, esse é o conceito da tecnologia. Muito se fala sobre serei substituído ou não. Eu acho que algumas competências e algumas áreas específicas tendem a ser substituídas pela tecnologia em 100% da atividade. Só que do outro lado, um estudo recente diz que para cada emprego extinto pela tecnologia, 2,6 novos empregos surgem derivados daquela tecnologia. Então não é ser substituído, é redirecionar e refinar a minha habilidade para me manter relevante. Da mesma forma que uma tecnologia substitui uma tarefa específica que era realizada por um ser humano, uma outra competência para gerenciar aquela tecnologia ou criá-la ou mantê-la, ela se torna importante e essencial. Então, eu acho que é mais um jogo de entender como me manter relevante, como eu posso continuar aprendendo coisas novas, fazendo com que a tecnologia jogue ao meu favor. Tem algumas frases super marcantes para mim, de Peter Drucker, que diz que a competência mais relevante do século XXI é a capacidade de aprender novas coisas. Todo o resto, em algum momento, vai se tornar obsoleto. Então, de novo, é a nossa capacidade de nos mantermos relevantes. Pois é, e também tem um aprendizado contínuo que é tão necessário. Sem dúvida. Né? Essa performance. Hoje a gente tem muitos formatos de trabalho que mudaram com a pandemia. Né? Esse pós-pandemia trouxe várias mudanças também, desde o trabalho remoto ou híbrido que permaneceu, Anywhere Office também, que muitas empresas estão adotando, né? Os nômades digitais, que se enquadram muito nessa questão geracional, jovens. Então a gente tem muitas pautas que são transversais a essa questão, empregabilidade, carreira, como estamos e como ela está caminhando também para um futuro médio e longo prazo. Sem dúvida. Quando a gente fala de tópicos como Anywhere Office ou híbrido ou, enfim, home office, a gente tem que entender que as gerações elas são diferentes. A gente tem pessoas muito experientes hoje no mercado de trabalho que não vieram de uma cultura de trabalho remoto e a gente vê jovens entrando no mercado de trabalho que já entram mais digitais. Eu acho que o grande ponto é entender o que é esperado desses profissionais e como eu crio um ambiente para que essas pessoas elas performem. A performance ela não está relacionada em ver uma pessoa trabalhando no escritório, mas com a capacidade que essa pessoa tem de entregar os seus resultados independente de onde ela esteja. Então, vários outros conceitos, né, e habilidades socioemocionais, como responsabilidade, como disciplina, elas se tornam essenciais no mercado de trabalho. Figura da liderança, que é tão importante e exemplar. Você já citou anteriormente a figura de alguns líderes executivos que se tornam, então, fundamentais como peça de tipo, nossa, olha o que ele está falando, vamos nos basear nessa experiência de vida e tal. É muito bom esse compartilhamento também, não é? Sem dúvida. Eu acho que as empresas mais bem-sucedidas hoje no Brasil têm programas específicos para conectar essas gerações. O papel do líder, né, hierárquico, né, dentro de uma organização como um presidente, um diretor, um vice-presidente, é inspirar as pessoas, é guiar as pessoas, é conduzi-las ao sucesso e permitir com que elas performem e entreguem os resultados que sejam de objetivo em comum. De um outro lado, a gente tem novos líderes surgindo. Se a gente não tratá-los da forma como é esperado, né, de acordo com as gerações, a gente vai podar esses jovens. Então, é super importante as empresas e os executivos estarem aptos e atentos às demandas e expectativas dessas novas gerações. Uma pessoa, né, que sai de uma empresa, ela não sai pela empresa, ela sai pelo seu líder. Né? Tem uma máxima, né? Os profissionais não trocam as empresas, elas trocam os seus líderes. Então, líderes fortes, líderes inspiradores, líderes conectados e com uma visão mais ampla de mundo, entendendo o que acontece nesse mundo global que a gente vive, é muito importante, né, para uma cultura que deve ser desenvolvida e mantida dentro das organizações. Cultura organizacional é um importante tópico que a gente também pode debater mais amplamente, né, Flávio? Porque o propósito também dita muito hoje sobre a permanência ou não em determinado emprego. Não mais a questão salarial apenas, pacote de benefícios, mas o propósito. Eu me adequo, eu me identifico. Muitos jovens, principalmente, estão também nessa onda, né? De olhar para aquilo e falar, bom, não me identifico, tô fora, e tem esse desprendimento que outras gerações, por exemplo, não tinham antes. Sem dúvida. Se a gente olha para os jovens
que estão entrando no mercado de trabalho, essa nova geração. A gente tem uma geração mais desprendida no que é cargo, reconhecimento financeiro, apesar de ser importante. Eu acho que os jovens têm que olhar com mais carinho para isso também. Até porque o propósito por natureza, né, o propósito sem uma entrega de valor, um propósito não monetizado, não vai permitir com que você cresça financeiramente e construa talvez a sua independência financeira. Dito isso, eu acho que os jovens eles estão olhando muito mais por impacto, para a missão da empresa, para o propósito da empresa e como esse propósito corporativo se conecta com o meu propósito de vida e como as atividades e entregas que eu vou ter nesse meio do caminho vai me levar, né, para um atingimento, né, de propósitos em comum. Então, é super importante as empresas estarem olhando não só para resultados financeiros, que sim são primários, são premissas dentro das organizações, mas como a gente também entrega valor na sociedade. Uma empresa, né, uma marca forte, ela deixa um legado, ela entrega algo além do retorno financeiro para os acionistas. Se uma marca hoje, né, provocando aqui talvez empreendedores, você, eu, se a gente deixasse de existir hoje, qual seria a falta, né, que nós faríamos na sociedade? Aí a gente começa a falar de uma marca mais forte, de uma marca com propósito que vai além dos resultados financeiros. Interessante. Agora, falando de saúde mental, Flávio, a gente sabe que, não só falando especificamente para a geração mais nova, essa geração que domina também a entrada do mercado de trabalho, mas em geral a gente sabe que saúde mental dos colaboradores é algo que é muito importante ser visto, ser tratado, né, com todo o devido cuidado que esse assunto traz. Os jovens cada vez mais também não só nesse comportamento, mas assim, ansiedade, depressão também cresce nesse meio, nessa faixa etária. Qual o cuidado que a gente pode ter? Necessário também olhar e falar sobre isso? Eu acho que o cuidado, primeiramente, ele é individual. Acho que as pessoas precisam entender que depressão, ansiedade são problemas sérios e que podem se tornar doenças, né? Por mais que as empresas tenham uma responsabilidade social, corporativa e cultural muito fortes, a gente precisa entender que o ser humano ele é responsável pelo seu próprio sucesso. Então, o meu conselho a todos os profissionais que passam por desafios é: assumam esse papel, busquem ajuda, sejam dentro da empresa ou fora, mas a gente precisa olhar com muito carinho e cuidado para isso. A gente tem hoje no Brasil, né, índices muito altos, né, de profissionais que têm problemas emocionais, sejam em níveis mais baixos ou mais severos. Isso afeta diretamente a sanidade mental das pessoas e a capacidade de entrega delas. Então, o negócio no final do dia será impactado negativamente por profissionais que tenham esses desafios, o que torna uma responsabilidade maior ainda das empresas em cuidar desses seus profissionais. Então, programas, né, de acolhimento, programas de discussões, programas onde as pessoas estão abertas a se exporem, serão muito bem-vindos e aceitos por profissionais que querem, né, atingir o seu pleno potencial e tem muito para entregar. Então, esses são problemas que a gente tem hoje na sociedade. Hoje são problemas não só no Brasil, mas problemas globais, e a gente vê empresas olhando com mais carinho para isso, para reter e atrair mais talentos. Vou falar em questões globais. Antes da gente e eu te pedir a sua análise, sua visão sobre a comparação do Brasil para com o mundo nessa questão de empregabilidade, jovens, no mercado de trabalho, eu queria antes dar um passo atrás com relação a dimensões continentais que o Brasil tem e diferenças regionais também, que acarretam em diferenças de acesso à educação e os desafios para não só igualar esse acesso, que a gente sabe que é um desafio gigantesco, mas também de como a gente vê cada região brasileira em termos de empregabilidade desse jovem, enfim, da vida profissional desse jovem. Qual a sua visão? Eu acho que o Brasil ele é muito plural, como a gente sabe, muito diverso. Obviamente que um profissional que tem uma educação básica em São Paulo, dependendo da região, terá uma educação melhor do que talvez outros estados. E o mesmo se dá para as iniciativas privadas e empresas. O acesso a talentos ele se torna mais escasso em alguns locais. Eu acho que com medidas, né, iniciativas públicas, né, e tendo, né, políticas públicas cada vez mais fortes, a gente vai conseguir resolver um problema base, né, que é a nossa educação.
Dito isso, a gente tem hoje grande parte da população, por mais que ainda, né, existam muitas diferenças de acesso, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a aplicativos. E eu acho que o jovem ele tem um papel muito importante de protagonizar. Se eu não tenho uma educação básica muito boa, se eu não tenho talvez acesso a tantas coisas como uma educação, né, formal tão desenvolvida, mas eu tenho talvez acesso a um celular com internet, eu começo a me tornar parte de uma economia global. A gente tem casos no Vamos Subir de jovens que vieram de periferias, jovens que vieram de locais extremamente remotos, mas que com acesso à internet, por mais limitada que fosse, eles conseguiram acessar conteúdos que pessoas do Brasil inteiro podem acessar. Então, eu acho que tem problemas muito fortes, regionais, locais, que vão ser resolvidos com políticas públicas, mas eu acho que com o mínimo de acesso é importante a gente provocar os jovens, né, para que eles consigam, né, e assumam esse papel esse papel de protagonista das suas próprias vidas. E agora, olhando do cenário doméstico para o internacional, como é que você analisa também em que pé estamos, né, com relação ao avanço nesse tipo de empregabilidade, quando a gente olha lá para a Europa, para os Estados Unidos, como é que está o Brasil? Eu vou quebrar em duas formas, tá? Eu vou quebrar talvez numa resposta mais técnica, onde a gente entende que nos Estados Unidos, ou talvez na Europa, a gente tem vagas mais preparadas para receber esses jovens, né? Esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Bem como a gente também tem uma quantidade de vagas em maior proporção para receber esses jovens, ou seja, acabam contratando mais lá fora e de forma mais estruturada. Do outro lado, hoje tocando em diferentes países, além do Brasil, na Databricks, eu entendo que o perfil brasileiro é um perfil muito bem visto por executivos, principalmente executivos americanos. Todos os desafios que a gente enfrenta no Brasil são desafios que nos formam como profissionais e nos formam como sociedade. Então, o perfil do profissional brasileiro, principalmente em tecnologia, é muito bem visto como um profissional criativo, resiliente, um profissional que entrega além do que é esperado, pelos desafios que a gente vive aqui dentro. Então, eu acho que o brasileiro, por si só, ele tem que carregar esse senso de sou diferente, eu faço diferente, eu tenho um potencial diferente. E não terceirizar para outras regiões, né, ou outras pessoas o que deve ser o nosso sucesso. Que bom saber. Eu acho que a adaptabilidade, a flexibilidade também é uma característica marcante do nosso perfil, né? Sem dúvida. Se você pega o povo brasileiro por natureza, né, independente de classes sociais diferentes, o Brasil é um país emergente. Ele é visto como um país emergente para culturas e mercados mais estabelecidos. Países emergentes normalmente têm menos recursos. Por terem menos recursos, você forma e cria pessoas mais criativas, resilientes, adaptáveis. A gente teve quantas empresas brasileiras surgiram na pandemia criando soluções disruptivas, quantos profissionais hoje no Brasil trabalham com menos recursos, menos apoio, menos ecossistema, mas ainda assim entregam mais do que a média. Então, o povo brasileiro é um povo mais produtivo se a gente compara com outras regiões e a gente entende que flexibilidade e adaptabilidade são características marcantes de um profissional brasileiro. Vamos falar mais então dessas características, porque, por exemplo, dicas para quando for fazer a primeira entrevista de emprego, essa questão do recrutamento e seleção, que é muito também, às vezes, temida pelos jovens, né? Características a serem desenvolvidas, a questão mesmo da firmeza, de você passar a segurança, o que é que você pode compartilhar para a gente? Mas quando a gente fala de entrevistas de emprego, a gente tem vários conselhos que podem ser dados. O primeiro é preparação. Né? A gente tem que se preparar. E o preparação não é simplesmente para a sua entrevista de emprego. São preparações para a sua vida, para as oportunidades que vão surgir. É super importante entender que as oportunidades elas vão aparecer na nossa vida, mas a preparação permite com que a gente crie novas oportunidades. O que significa preparação dentro de uma entrevista de emprego? Se eu vou ser entrevistado na Band, de onde veio a Band? Quem é o fundador da Band? O que a Band tem passado por transformações? Quais são os desafios que a Band hoje enfrenta? Quais são as soluções que estão sendo criadas? Com quem eu vou conversar? Quem é a pessoa que vai me entrevistar? O que ela fala? O que ela gosta? O que ela comenta nas mídias sociais? E isso tá público. Se você entra no LinkedIn do Flávio, você vai encontrar todas as informações. Então, esse nível de preparação permite com que você chegue mais estruturado para fazer boas perguntas, para responder as perguntas que serão feitas,
para dizer quais são os seus diferenciais competitivos perante outros profissionais. Então, a preparação é uma das dicas. Outras dicas importantes, né, referentes ao processo seletivo, é entender o que normalmente é esperado, né, de um profissional naquela vaga e como você pode trazer diferenciais competitivos. Então, se hoje numa entrevista de emprego vou conversar com um executivo, o que normalmente é um desafio dos profissionais que atuam aqui? Como é que você tem endereçado? Quais são as competências e habilidades que diferenciam esses profissionais hoje dentro da companhia? Fazendo correlações com você sendo esse futuro profissional dentro da organização. Uma outra dica referente à entrevista de emprego são os momentos das perguntas. Todo mundo no final fala, poxa, você tem uma pergunta para mim? E as pessoas nesse momento elas travam, porque elas não se prepararam. Então, se eu vou ser entrevistado pela Lene, qual é a pergunta que eu devo fazer para ela? Perguntas referentes à cultura, perguntas referentes a entregas dessa pessoa, perguntas referentes ao que te deixa orgulhosa de trabalhar na Band, né? Essa é uma pergunta que eu posso fazer para a pessoa que está me entrevistando. O que te deixa orgulhosa, orgulhoso de trabalhar aqui? Quais são as grandes entregas que você teve dentro da companhia? O que te mantém dentro dessa companhia? Quando você faz perguntas dessa forma, que não são tão tradicionais, você é visto como um profissional diferenciado e isso traz alguns pontos adicionais para você dentro de um processo seletivo. Olha, boas dicas, até porque a gente fala também muito agora e cada vez mais do protagonismo do colaborador, não é? Então, não só ir ficar na passividade de tipo, vou responder as perguntas e eu acho que pode ser isso ou aquilo, mas a preparação, como você falou, e até você se colocar mesmo, nessa troca mesmo. Sabe quando a gente sabe que encontrou um bom profissional numa entrevista de emprego quando ele deixa de ser entrevistado e ele começa a entrevistar. Isso é assim, é fantástico. A gente tem pessoas extremamente talentosas, competentes e as pessoas protagonistas, as pessoas líderes, normalmente elas estão liderando as conversas. Isso não significa que você não tenha que ouvir, que você não tenha que estar atento ali, mas à medida que você vai construindo uma conversa dentro de uma entrevista de emprego, que deveria ser uma entrevista para você, não é uma entrevista somente para você, é a sua forma de entender e entrevistar aquela empresa para entender se você tem um match cultural, de propósito, de valores, entendendo que aquela empresa vai ser uma plataforma para você entregar o seu propósito, através dos objetivos em comum. Então, entrevista de emprego, sem dúvida nenhuma, é uma das formas de nos diferenciarmos. Olha, vai aí então essa dica do Flávio, muito importante, até por conta também do termômetro, do cuidado, né, Flávio? Não ser inconveniente de falar demais, mas sentir ali mesmo. É por isso que a preparação ela é muito importante. Se você entende que você vai ser entrevistado por uma pessoa um pouquinho mais reservada, puxa, preste atenção, né? Acho que mas você vai sentindo ao longo do tempo, mas preste muita atenção para não ser invasivo, sem dúvida nenhuma. Visão de médio e longo prazo, como é que você olha os jovens, a evolução deles, visto que a gente já conversou até aqui, e também dentro do seu projeto, né, da startup de permanência e de tentar atingir cada vez mais um número maior, mais significativo desses jovens? Eu acho que a gente tem jovens no Brasil que estão assumindo cada vez mais os seus papéis de protagonistas. A gente tem jovens entendendo a importância das soft skills no mercado e a gente tem jovens cada vez mais fortes em entregar valor através dos seus propósitos, através daquilo que realmente faz o coração bater. Quando a gente olha para o jovem brasileiro, a gente percebe que esse jovem ele tem entendido também que essas competências técnicas, né, elas são premissas para suas entregas, né? E a gente entende, ou pelo menos dentro do projeto, a gente tem falado muito sobre performance. O que é performance? Performance não é só a entrega do resultado. O resultado ele é premissa, mas o que eu entrego para os meus pares, para a minha companhia, como eu sou dentro dessa cultura, né? Então, a gente entende que o mercado brasileiro ele tem se tornado cada vez mais maduro, muito potencializado pelas tecnologias. O Brasil é um dos países emergentes que mais consomem tecnologias. Eu trabalhei em empresas americanas quase que a minha vida toda e o Brasil sempre esteve entre os top 10 países globais, mostrando o potencial do povo brasileiro, dos profissionais brasileiros. Então, a minha projeção é que dentro do Brasil a gente vai exportar cada vez mais talentos para fora, principalmente com o advento da pandemia e naturalmente com essa ressignificação do que é o trabalho remoto, o que é o trabalho híbrido. A gente entende que ficou mais fácil contratar talentos fora da nossa região. Então a gente tem visto muitos profissionais, principalmente em tecnologia, atuando em empresas americanas, europeias, daqui.
Então a gente tem exportado muitos talentos e eu acho que essa é uma tendência muito forte daqui para frente. Flávio, a gente está no minuto final já do programa, passou rápido nossa conversa, foi um ótimo papo. Mas antes, sua mensagem final, sua mensagem de inspiração, quem sabe, fica à vontade. Maravilha, obrigado por perguntar. Eu acho que a gente tem que entender que nós, como profissionais, somos os responsáveis pelo nosso progresso, pelo nosso sucesso ou o nosso fracasso. A gente não pode terceirizar para os outros, terceirizar para os nossos pais, para os nossos avós, para a escola, para a educação, para o governo, apesar de serem atores importantes, a gente não pode delegar o nosso sucesso para essas pessoas ou o nosso fracasso para essas pessoas. Quando a gente entende que o sucesso ele depende do nosso esforço, da nossa dedicação, isso é super importante, isso é super crítico e é um divisor de águas. Muitos se falam sobre sonhos, toda pessoa precisa sonhar. Mas se todo mundo sonha, por que não é todo mundo que alcança? Não é o sonho isolado que vai fazer com que alguém alcance seus objetivos. A gente precisa sonhar, a gente precisa se capacitar, a gente precisa trabalhar duro e, na minha opinião, a gente precisa servir a sociedade. A gente precisa trabalhar de uma forma em que o meu resultado não é pelo Flávio, é o meu resultado para gerar valor para os outros. Então, sonho, educação, execução e entrega, mais serviço ao próximo, entendendo que o seu trabalho é a forma como você tem de entregar valor para o próximo, para mim é a chave do sucesso. Ai, que tenhamos todos nós sucesso, você também cada vez mais. Obrigada pelo comparecimento aqui, bom trabalho e até a próxima, Flávio. Obrigado a vocês. Obrigada a você também por sua companhia e audiência. Lembro sempre que o programa também fica disponível no YouTube, Band Jornalismo. Até o próximo, que tem vaga.